Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar então do compositor Alberto Nepomuceno. Esta que vocês acabaram de ouvir é uma de suas obras e é o início do tema e variação, ou tema e variações em Lá menor, que é o Opus 28 do Alberto Nepomuceno. Hoje então vamos tratar de um texto que escrevi sobre ele para o Jornal Diário Popular e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo inteiro sem os meus comentários. Aqui então vou lê-lo e comentar para vocês alguns pontos que julgar mais interessantes aí para a gente falar um pouquinho. Então vamos lá. O texto se chama Alberto Nepomuceno, Centenário de um Compositor. Texto então que escrevi em homenagem justamente ao centenário dele. Então vamos iniciar a leitura. Não tem pátria um povo que não canta em sua língua. A marcante frase é a do pianista, compositor e regente brasileiro Alberto Nepomuceno, responsável por introduzir de uma forma consciente o ideal estético nacionalista na composição musical erudita brasileira, e cujo centenário completou-se neste ano. Na verdade, este artigo é do ano passado, tá? Então neste ano é 2020, no caso. Embora certas temáticas nacionais já fossem alvo de compositores de uma geração anterior à sua, a exemplo de Carlos Gomes, o cearense Nepomuceno intensificou a abordagem de semelhantes temáticas, na medida em que deu um passo além e adotou a língua portuguesa como a principal dentro de suas composições, diferente de Carlos Gomes, que ainda optava em geral pelo italiano. Acrescente-se a isso o maior interesse do cearense pelas tradições locais. Com efeito, há a hipótese, por exemplo, de que sua composição Batuque, Dança de Negros, de 1887, teria sido influenciada pelos maracatus e congos que se apresentavam em Fortaleza. Para além da música, o interesse de Nepomuceno se dirigiu a discussões intelectuais voltadas à política e sociologia de sua época, além dos estudos em filosofia e língua alemã com o professor Tobias Barreto, cujas obras eram estudadas na Faculdade de Direito do Recife. A aproximação com tais estudos também o levaram, concomitantemente, a estreitar-se à literatura de sua época, ligando-a a composições musicais, o que resultou em músicas como Numa Concha, com poesia de Olavo Bilac, Ártemis, com texto de Coelho Neto, o Garatuja, ópera baseada na obra homônima de José de Alencar, e Coração Triste, com texto de Machado de Assis, o qual conheceu pessoalmente durante suas participações no Clube Beethoven, durante a época em que morou no Rio de Janeiro, então capital do Império. Então esse parágrafo é bem interessante, né, pessoal? Para a gente ver aí, então, as influências literárias sobre ele, bem como as influências de outras áreas sobre ele, algo que eu tenho falado aí tanto neste canal aqui, quanto no meu outro canal também, ou seja, da necessidade de expandir nossos horizontes para a influência de outras áreas também. Por quê? Porque a tendência da nossa época é a especialidade, certo? Desde a universidade até os lugares que a gente costuma trabalhar, nós temos aí a especialidade como foco em geral. Só que com isso as pessoas começam, obviamente, a ficarem muito boas em uma área específica, mas sabemos que muitas das problemáticas, inclusive de áreas específicas, requerem um conhecimento mais universal sobre as coisas. Então, a meu ver, é interessante que também tenhamos em parte o ideal que já se tinha no passado de certa universalidade, ou dos homens universais daí em diante, que conheciam também de áreas distintas. Né? Mesmo porque muitos problemas hoje são de tal complexidade, de tal magnitude, que quem abarca apenas uma área não consegue resolvê-los. Por quê? Porque muitos desses problemas estão na interseção entre as próprias áreas. E na arte também temos muito disso. Então, um músico que não sabe nada de filosofia, por exemplo, ou de literatura, ou enfim, né, de outras áreas, né, inclusive de áreas aí também voltadas à questão da eletrônica, já que hoje tem muita questão do computador, né, de gravações, etc., né, vai ser um músico limitado. Principalmente quando se trata, por exemplo, de compositores, né, que precisam sim sempre estarem ligados, antenados em áreas diversas para daí extraírem influências e inspirações. Certo? Então também o compositor ele tem que estar sempre atento aí o máximo possível a outras áreas, certo? E eu mostro isso um pouco dentro da própria vida
do Nepomuceno, exatamente por isso, por esse interesse meu também em várias áreas, é que eu destaquei este ponto aí relativo a ele. Ou seja, vemos que um grande compositor ele também vai estar sempre vinculado a um estudo de áreas diversas. Então, o Nepomuceno aí, né, como vocês podem ver no parágrafo, se interessar por discussões voltadas à política, sociologia de sua época, estudou filosofia também, né? Estudos em filosofia e língua alemã, e também a grande relação dele com a literatura aí, como podemos ver, ligada a vários aí dos grandes nomes de sua época, né? Como Olavo Bilac, o José de Alencar e, obviamente, o grande Machado de Assis, certo? E Ártemis, para quem não sabe, é a última ópera do Nepomuceno, uma de suas últimas obras, não me lembro se é a última exatamente, se não me engano ela foi inacabada e depois completaram-na, não tenho certeza acerca disso, mas já existe a obra aí inteira no YouTube, interpretada por orquestras brasileiras. Então, quem quiser, né, saber, é bem interessante, é uma obra bem wagneriana, tá? Quem não ouviu, então, né, e já conhece Wagner, vai ter essa impressão, e é interessante até, inclusive, para unirmos já com alguns temas que temos tratado aí no canal, já sobre Wagner, né? Então, temos aí mais uma influência aí do Wagner, justamente sobre o Nepomuceno, e, sobretudo, em sua ópera Ártemis, que vai, né, usar aí muito daquela harmonia ali wagneriana, inclusive do acorde do Tristão, se eu não me engano, também existe dentro desta música aí, do Nepomuceno, nesta ópera, na verdade, né? Ou seja, ela não é só uma música, né? Mas obviamente temos que pensar na ópera como uma obra de arte mais total, digamos assim, como pensava o Wagner, ou seja, união de várias artes, né? Vamos então continuar a leitura do próximo parágrafo. Além da forte influência da literatura brasileira dentro de suas músicas voltadas ao canto, as formas instrumentais também influenciaram a produção do compositor, enriquecendo a totalidade de sua obra e levando, ao mesmo tempo, a ir além da tradição operística e sacra, em geral voltada à tradição italiana, predominante em sua época. Assim, dentro de seu repertório instrumental, podemos destacar as obras para piano Danças de Negros, Scherzo Fantástico, Prece, Mazurka e entre outras, né? Não vou citar todas aqui, tá, pessoal? Porque são na verdade eu vou colocando várias assim, né? Marcha Fúnebre, Suíte da Ópera Porangaba, Scherzo Vivace, Sinfonia Antiga, Sinfonia em Sol menor e daí em diante, tá? Então são várias obras, quem quiser depois pegue aqui uma por uma e tenta dar uma escutada, várias dessas tem aí no próprio YouTube. Então é interessante sempre quando vamos, né, saber de um compositor aí dar uma escutada em obras distintas, de épocas distintas da vida dele, para ter uma noção da totalidade, assim, do fio condutor ali que talvez passou por trás de várias obras, unindo-as em certo aspecto, ou, na verdade, separando em épocas distintas, né? Vemos compositores que têm partes bem distintas da sua vida. Por exemplo, o Stravinsky, como a gente sabe, né? Compôs, tem uma parte voltada muito à música ali, moderna mesmo, de sua época, né? Claro. Que é a Sagração, Petrusca e daí em diante. E depois tem uma parte mais neoclássica, né, com óperas neoclássicas e peças instrumentais também, né, mais no estilo neoclássico. E depois, no fim da vida, tem também a fase dodecafônica. Então a gente vê fases distintas, né, embora possam trazer coisas consonantes quando a gente pega na totalidade. Obviamente há separações aí também, né? O Penderecki, que a gente sabe também, mesma coisa, né? Então ele teve um início ali bem voltado para a música contemporânea, etc., né? Explorando muito a questão de técnicas expandidas e em diante, e parcialmente depois ele foi também voltando a um pouco mais ligar com a questão da tradição, né? E tentando ligar então essa questão de uma música menos experimental em sua completude, né? E também mais voltada a questões formais do cânone e daí em diante, né? Quando ele compôs então sinfonias, daí em diante.
tá, pessoal? Então é interessante a gente sempre pensar nos compositores por esse lado também. E o Alberto Nepomuceno aí é um dos nomes bem interessantes para a gente observar isso. Então vou ler o último parágrafo do texto. Cosmopolita e aluno em Berlim de Heinrich von Erzurgemberg, ou Erzurgemberg, tendo conhecido pessoalmente grandes compositores como Debussy, Mahler, Busoni e Grieg, possuiu, talvez em razão mesma dessa convivência diversa, um estilo eclético com influências várias, as quais ultrapassavam um ideal de puro nacionalismo, por assim dizer, trazendo para dentro de sua obra, por exemplo, na ópera Artemis, que eu já tinha comentado anteriormente, claras influências tanto de Richard Wagner quanto de Dvorak, além dos já citados compositores anteriores. Semelhante fusão sincrética de um ousado nacionalismo com um profundo conhecimento da tradição clássica europeia abriu as portas para compositores de gerações posteriores, como Villa-Lobos, os quais viriam a expandir ainda mais tal fusão proposta por Alberto Nepomuceno. Então aqui nesse parágrafo tem vários pontos interessantes, vou comentar apenas alguns para a gente finalizar o vídeo então, pessoal. Para quem não sabe, tá, em termos de curiosidade, o Grieg teve uma relação bem intensa assim, de amizade com o Nepomuceno, porque o Nepomuceno casou, se eu não me engano, com a irmã dele, ou com a filha, não me lembro bem qual era a relação de parentesco assim, da esposa do Nepomuceno, mas eles inclusive então já moraram próximos, né, em função disso. Tá? Então isso aí fortaleceu uma certa amizade entre o Nepomuceno e o Grieg, que é bem interessante, né, para a gente ver essa comunicação europeia, brasileira, e como que esses compositores iam influenciar uns aos outros, né, justamente por terem também convivido, né, proximamente. E outra questão aqui interessante é justamente essa ultrapassagem dele aqui que eu percebo de um puro nacionalismo. Né? Por quê? Porque ele tinha as questões nacionais, ele trazia a questão folclórica, ele, enfim, se preocupava com isso também, né? Como a gente viu ali, observar os batuques, as danças de negros da sua época e diante, mas também não se limitava apenas à questão popular e folclórica e de culturas locais, mas também expandiu para outras questões e outros estudos, né? Vinculando então a música europeia, as influências junto com as influências brasileiras e, portanto, indo além de um puro nacionalismo, embora em termos históricos muitas vezes a gente vê assim, professores ou historiadores sempre falando dele, do Nepomuceno, como um nacionalista e em diante, né? E a mesma coisa de outros compositores posteriores, como Carlos Gomes ou principalmente depois Villa-Lobos e enfim, né, os compositores ali da época, principalmente do Villa-Lobos. Mas nós sabemos, né, por outro lado, que todos esses compositores, eles justamente tiveram uma influência muito grande das tradições europeias, daí em diante, e portanto, né, o próprio conceito de nacionalismo ele se torna um pouco irônico também, né? Porque há esse nacionalismo, mas há toda essa influência de fora também. Então, o que é nacional, o que não é nacional, né? O que é internacional e daí em diante. Certo? Então essa questão ela se aprofunda muito quando a gente leva em conta essas variáveis mais especificamente. Parte desse ideal do nacionalismo, inclusive, né, para a gente pensar em termos irônicos assim, do Alberto Nepomuceno foi trazido ou passado a ele pelo próprio Edvard Grieg, que era um europeu. Então, quer dizer, o ideal de nacionalismo trazido para o Brasil, ele não era brasileiro, né? Ele é um ideal europeu. Então, é interessante isso, né? E sou irônico, porque então, o ideal de algo nacional, ele é internacional. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a coisa se torna muito mais complexa, certo? Interessante, assim. E, como eu disse ali, na ópera Artemis, como eu já havia falado anteriormente, de fato ela teve a influência do Wagner e também do Dvorak. Então, eu chamo isso de fusão sincrética de um ousado nacionalismo com profundo conhecimento da tradição clássica europeia. Então é muito mais interessante a gente pensar, né, do que um puro nacionalismo como algo sincrético, não, já o início de um sincretismo, assim, que iria então influenciar toda a tradição posterior brasileira. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso.
Qualquer dúvida ou críticas, ou se quiserem que eu faça algum conteúdo parecido futuro, é só deixar nos comentários que irei responder. Até mais, obrigado pela atenção, um abraço.